educaçãoparatodos@tvt.org.br. Está aqui no programa Wagner Pagliato. Ele é diretor do curso de Ciências Contábeis e coordenador do plantão fiscal da Unicid. Olá, Wagner, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Wagner, como funciona o plantão fiscal? Bom, o nosso plantão, na verdade, ele não é somente para esclarecimento de dúvidas, Nós preparamos a declaração. Essa declaração é preparada, o contribuinte sai de lá com ela impressa, um CD gravado, tudo prontinho. A intenção nesse plantão, na verdade, é preparar os alunos para aquilo que vai acontecer para eles na vida real. Então, eles vão ter o contato com todo e qualquer tipo de declaração, não existe limite, modelos, qualquer um nós vamos fazer. Então, essa é a ideia. E a outra parte importante é o contribuinte ajuda os alunos, na verdade, para desenvolverem aí o conhecimento técnico. E também, esses contribuintes, eles trazem doações para uma entidade próxima lá da universidade, que a gente contribui. Então, são várias pessoas se ajudando. E tem dado certo, Wagner? Há 20 anos. Esse ano, nosso plantão completa 20 anos. O curso de Ciências Contábeis da universidade, nesse ano, faz 40 anos. E o plantão de imposto de renda, 20 anos. Eu estou lá desde o primeiro dia. Ô Wagner, falta campanha de educação, na sua opinião, sobre o assunto imposto de renda? Sem dúvida, não só com relação a imposto de renda, mas também uma educação muito maior relacionada a finanças. Você veja, na Itália, as crianças já no ensino fundamental já aprendem comércio, aprendem finanças. Aqui no Brasil não se tem essa ideia. Wagner, nós somos às ruas e a população tem muitas dúvidas. Vamos ouvir a primeira delas. Qual é o erro mais comum na hora de fazer imposto de renda? O erro mais comum, na verdade, é assim: o contribuinte, ele tem mais de uma fonte de renda, Então, normalmente, ele vai declarar uma única fonte. Então, ele recebe de uma empresa, pessoa jurídica, recebe aluguéis de pessoa física, ele acaba declarando uma única fonte. Esse é o erro comum. Um outro erro que normalmente ocorre está relacionado com o valor de bens. Então, o contribuinte acha que a cada ano, o carro, por exemplo, ele pesquisa no jornal e tal, e ele acha que cada ano o carro dele vale mais ou o imóvel vale mais, quando, na verdade, o valor do imóvel, o valor do carro é valor de aquisição. A próxima dúvida é da Jennifer. É melhor fazer a declaração simples ou completa? Bom, aí em relação à declaração simples ou completa, o que nós dizemos é assim: você tem que fazer uma conta bastante simples. Você verifica se os valores que você tem a deduzir são maiores que 20% da sua renda. Se esses valores forem maior que 20%, vale a pena a completa, se não a simplificada. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Eu não encontrei os documentos para declarar o imposto de renda, e agora o que eu faço? Agora ela tem um problema, Um grande problema, Wagner? Na verdade é assim, existem alguns documentos, que ela pode conseguir uma outra via. Informe de rendimento da empresa, se ela solicitar na empresa, eles concedem uma nova via. Informe de rendimento bancário é só entrar na internet e pegar esses informes. A grande dificuldade que ela pode vir a ter é com relação a alguma doação que ela tenha feito, algum pagamento de médico, dentista. Esse é o problema maior que ela vai ter. Mas se ela tiver conhecimento desses valores, ela pode declarar e depois ir atrás dos comprovantes. Vamos ouvir mais uma pergunta. Oi, eu não tenho meu informe de rendimentos. E agora, o que eu devo fazer? É assim, depende se ele estiver trabalhando. Se ele trabalha, a empresa onde ele trabalha teria obrigação de entregar o informe para ele até o dia 28 de fevereiro, Agora, sem informe de rendimento, é muito difícil fazer a declaração. Então, se ele trabalha, ele deve ir até a empresa e solicitar esse informe. Sem informe, é bastante difícil. Vamos ouvir agora o Ricardo. O que a gente não precisa declarar no imposto de renda? Bom, é mais fácil a gente responder o que deve, Mas o que não precisa declarar, hoje, está limitado. Por exemplo, se você tiver uma conta bancária, uma poupança com valor de menor que 14 centavos, não existe a necessidade de você declarar. Agora, os outros bens, ou seja, se uma pessoa não estiver obrigada a declarar relativamente à renda, 23.499,17, ou que ela tenha bens menor que o valor de 300 mil reais, aí ela não precisa declarar nada. Isso. Tá certo. A Elaine tem mais uma pergunta para o Wagner. Quais são os documentos que a gente tem que guardar para declarar o imposto de renda?
Bom, a relação de documentos é bastante extensa, mas principalmente informe de rendimento da empresa, informe de rendimento bancário, relação de bens, a declaração do ano anterior, né? Se nesse período ela teve venda de algum bem, né, ela tem que trazer essa comprovação, relação de rendimentos como origem, ganhos com ações, rendimento de aluguel, né? Mas nós temos uma lista completa desses documentos necessários no site da universidade. Wagner, uma dúvida muito frequente das pessoas. Quem pode ser declarado como dependente? Essa dúvida é bastante frequente e, inclusive, é bastante complicado. É o seguinte, as pessoas dependentes são aquelas conforme a lista da própria Receita, né, do Imposto de Renda. Então, pai, mãe, avós, filhos e tal. O único problema que a gente tem que observar é assim, se eu declarei a pessoa como meu dependente e essa pessoa tiver uma fonte de renda, essa fonte de renda também deve ser declarada, né? Então esse é um cuidado que deve ser tomado. Muitas pessoas ficam na malha exatamente por causa disso. Elas declaram como dependente, só que esquecem de declarar a renda dessa pessoa. Isso acontece, por exemplo, com filhos estagiários. Então o pai vem há muito tempo declarando filho e tal, só que a partir de um determinado momento, filho estagiário já tem um rendimento, aí o que o pai tem que fazer? Colocar esse rendimento somado ao dele. A Renata tem uma dúvida para o Wagner, vamos ouvi-la. Se alguém declarou imposto de renda e errou, e aí lembrou que tinha que corrigir, tem como fazer isso? A partir de hoje, a Receita já disponibilizou, né, no próprio site da Receita, a possibilidade de você consultar para aquelas pessoas que já enviaram a declaração, já podem começar a consultar hoje, né? Então pode entrar lá, consultar, porque a partir de agora já pode ver se existem alguns erros que podem ser consertados a partir de agora. A dificuldade do erro após a malha fina é que você não consegue fazer isso simplesmente com uma declaração retificadora, né? Depois da malha fina, só na Receita Federal. Vamos ver a Jennifer de novo. Quando uma pessoa de menos de 18 anos tem que fazer um imposto de renda, uma declaração? Uma pessoa com menos de 18 anos, quando ela foi emancipada. Então, ela pode ser menor de idade, ser emancipada, inclusive sócia de empresa, né? E a partir desse momento, essa pessoa emancipada, ela deve fazer a declaração do imposto de renda. E Elaine agora tem uma pergunta. Se uma pessoa não precisa fazer imposto de renda e ela quer fazer, tem alguma vantagem? Vamos dar um exemplo, uma pessoa que trabalha para terceiros, né, e normalmente presta serviços de pedreiro, por exemplo, né? Então essa pessoa não tem origem de renda, né? Então ela pode fazer uma declaração, então ela declara lá de valores recebidos de pessoa física, tá ok? E depois, além de ter uma declaração, claro, com os valores que ela vai ter recebido de pessoa física, essa declaração também serve como origem de rendimentos. Então ela passa a ter a possibilidade de ter, por exemplo, financiamento, alguns créditos que anteriormente ela não tinha. Então a declaração de imposto de renda, ela também serve como fonte de rendimento. Wagner, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, aos telespectadores. Bem, primeiramente, né, a gente gostaria de dizer o seguinte, a universidade está à disposição, né, de qualquer contribuinte, né, porque a nossa intenção lá, na verdade, é fazer a declaração de forma adequada e correta, né? E a dica que eu sempre deixo é o seguinte, ó, a obrigação de imposto de renda não começa em abril, né, que nem todo mundo começa no início do ano. Então é assim, ó, ponto primeiro, pega uma pasta de cartolina e escreva lá, Imposto de Renda 2012. E todos os documentos do Imposto de Renda coloque nessa pasta. E no momento adequado, você vai lá e consulta e toda a documentação está lá. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, sempre procure um profissional que tenha conhecimento, porque você pode ter uma informação distorcida e depois quem vai cair na malha fina é a própria pessoa. E por fim, imposto de renda, ele é uma obrigação de extrema importância. Ela não é uma obrigação acessória, ela é a obrigação principal. Então, muito cuidado na hora de declarar imposto de renda. Wagner, muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas hoje. Estou sempre à disposição. Obrigada. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. E no site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em programas.
Depois, Bom para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.